Olá, este é o terceiro vídeo que eu converso um pouco com vocês sobre a questão da pulsão. E nesse vídeo eu vou discutir qual que foi o destino da pulsão, ou melhor, os desdobramentos da pulsão dentro da psicanálise. Bom, primeiro eu queria colocar o estatuto da pulsão dentro de Freud. É um dos conceitos fundamentais no sentido que se você retirar esse conceito de Freud, desmonta quase toda a metapsicologia freudiana, sobrando muito pouco ou quase nada. Desde a explicação do recalque, a explicação da transferência, a explicação depois que vai gerar o ego e o id, tudo é baseado em pulsão. Pulsão, princípio do prazer, que são conceitos ali muito próximos. Não estou dizendo que eles são iguais, um conversa muito proximamente com o outro. Nesse sentido, em Freud, ele é um conceito fundamental. Uma coisa que a gente vai observar, vou discutir só por enquanto o termo pulsão, ao longo da história da psicanálise, é que ele vai tendo alguns deslizamentos de sentido. Por exemplo, dizer que Melanie Klein utiliza o termo pulsão da mesma forma que Freud é um pouco equivocado. Melanie Klein já faz um deslizamento, principalmente no conceito de pulsão de morte, do que estava proposto em Freud. Me parece, eu não sou especialista, mas quando a gente pensa no termo pulsão, lá na escola francesa, ele já está também deslocado um pouco do termo freudiano, uma vez que em Freud o paradigma é biológico. O próprio Freud coloca isso no artigo Os Destinos da Pulsão. Olha, eu posso até discutir o termo pulsão, mas eu não posso discutir o paradigma biológico. Então, estar tudo ligado à biologia, para Freud era muito mais importante do que o próprio termo pulsão. Quando a gente vai para a escola francesa, já tem um deslocamento, porque em alguns autores da escola francesa a gente vai ver muito forte a questão do estruturalismo, a questão do sujeito e a questão da linguagem. Então a gente já tem um certo deslocamento e até uma busca para retirar a questão biológica de dentro da psicanálise, que para Freud era um dos grandes paradigmas de como a psicanálise deveria se portar. Então a gente percebe que somente Freud utilizou o conceito de pulsão exatamente como ele propôs. Os demais fizeram alguns deslocamentos de sentido. Obviamente a gente vai ter alguns autores que vão tentar resgatar esse sentido estritamente freudiano, mas aí quando ele já começa a misturar com outros modelos, ou bionianos ou winnicottianos, a gente já vê que perde todo o sentido, né? O sentido mesmo do termo pulsão, na sua grandiosidade, a gente só vai ter basicamente em Freud. Uma outra coisa que vai acontecer depois, alguns autores, por exemplo, Ferenczi, mas mais precisamente Balint, Ferben, eles vão fazer um deslocamento da apreciação clínica para, olha, a questão não é a pulsão, a questão é a relação de objeto. Então, ali em Ferben, a gente ainda tem alguma coisa de pulsão com relação de objeto, mas quando chega em Balint para frente, o que importa são as relações de objeto e não a pulsão. A pulsão em Freud é predominante e a relação de objeto é quase uma consequência do conceito de pulsão. Esses autores vão dizer o seguinte: olha, pulsão é alguma coisa que tende ao objeto, então o que interessa é a relação de objeto, né? E alguns colocam a pulsão como alguma coisa completamente desnecessária dentro da psicanálise, que é a escola de relações de objeto. E a gente até vai achar o termo pulsão ali dentro em alguns autores, mas ela não tem a proeminência que tem dentro de Freud, eu diria talvez em Laplanche. Ela vai ter um outro estatuto, né? Ela vai ter um estatuto bem menor ou quase que desaparece. Uma outra forma também da gente pensar é em Bill, quando a questão da ligação entre sujeito e objeto se torna preponderante ao termo pulsão, né? A gente tem que torcer muito Bion também para achar o termo pulsão ali dentro. A gente pode tentar achar alguma coisa
correlata, que faria a mesma função no sistema freudiano ali no bioniano, mas não tem uma equivalência dentro de Bion, né? O próprio sexual ele também está deslocado, então nem deslocado acho que seria a palavra correta, ele tem uma equivalência lá dentro, continente contido, mas que não tem o mesmo significado em Freud, né? Então isso é uma outra discussão, mas são evoluções dentro da psicanálise, né? E o que eu queria com este vídeo é mostrar que a grandiosidade do termo pulsão ela fica mais restrita a Freud e escolas muito próximas, ou autores, nem diria escola, eu diria autores muito próximos a Freud, né? O Fernhel, etc. Né? E no desenrolar da psicanálise, cada autor aí vai fazer ou seus deslocamentos em relação ao termo pulsão, e aí já não é mais o original freudiano, ou simplesmente ele cai para segundo, terceiro ou nenhum plano para alguns autores. No próximo vídeo dessa série eu vou disponibilizar para vocês um seminário de web que eu fiz especificamente sobre o termo pulsão, e aí sim com mais profundidade, porque aí a gente nesse seminário de web de quase 1 hora, então foi possível entrar em detalhes sobre o destino da pulsão, etc. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina o canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado!